Como vocês sabem bem, o PlayStation é uma plataforma extremamente popular, e dizer isso definitivamente entra para a lista das frases mais óbvias do mundo, com a marca quase se tornando tão intrinsecamente associada a videogames como a Nintendo. Mas houve uma época onde esse nome era novidade, uma época onde a Sony tinha as mesmas chances de dominar o mercado quanto a Philips ou as empresas envolvidas no 3DO. Com esse contexto em mente, fica mais evidente que não bastaria apenas ter um preço competitivo, gráficos poderosos ou um controle que fosse minimamente decente. Jogos de qualidade eram uma necessidade se quisesse ter alguma chance contra a Sega ou a Nintendo. E com isso, meu nome é Ian e o vídeo de hoje será sobre Ridge Racer, o primeiro jogo do PlayStation, e que apesar de sua simplicidade é um dos jogos mais importantes de todos. Ridge Racer! Para entender o porquê dessa importância toda, temos que entender por que Ridge Racer existe e por que ele está no PlayStation. Este jogo foi desenvolvido pela Namco, uma das gigantes do mercado de fliperamas, e que há anos estava em uma briga com outros gigantes nesse mercado, a Sega, para ter o jogo de corrida mais avançado e impressionante dos fliperamas. A Namco pode até ter tido um bom começo nessa briga, com jogos como Rally X e Pole Position, mas a Sega mostrou para que veio com Hang-On, Enduro Racer, Power Drift e OutRun. A Sega estava na liderança nesse aspecto, com Virtua Racing de 1992 sendo bem mais impressionante que o Driver's Eyes da Namco na visão dos jogadores. A Namco sabia que precisava criar algo que pudesse roubar a atenção das pessoas do jogo de Fórmula 1 da Sega, e Ridge Racer foi exatamente o que a Namco precisava. Lançado em 1993 para fliperamas, Ridge Racer tomava uma direção bem diferente dos outros jogos de corrida da Namco, não sendo inspirado em esportes automotivos como o Fórmula 1, mas sim na cena de corrida underground japonesa, sendo bem conhecida por usar carros modificados e corridas sendo feitas em estradas com curvas bem tortuosas, onde a habilidade de drift é extremamente importante. Isso foi traduzido muito bem para o jogo, com o mapa sendo cheio de curvas tortuosas, os carros sendo bem estilizados e a trilha sonora sendo bem inspirada em músicas de clubes techno da época, que absolutamente combinam com a vibe do jogo. Toca aí um trecho, editor. Tá bom. O jogo se mostrou ser um imenso sucesso nos fliperamas, não apenas no Japão, como na Europa e nas Américas também, conseguindo genuinamente bater de frente com seus contemporâneos. E em meio a esse sucesso, a Namco viu uma oportunidade de ouro para expandir seu alcance para outro lugar, o Sony PlayStation. A Namco já tinha um legado bem presente no mercado de consoles, com ela sendo uma das primeiras empresas a dar suporte ao Famicom, o PC Engine e o Mega Drive, e a mesma sendo bem marcante nessas plataformas. E a Sony sabia que ter uma desenvolvedora renomada ao seu lado seria muitíssimo importante para o sucesso do seu console, enquanto que a Namco via a parceria como uma ótima oportunidade de trazer sua experiência com jogos 3D nos arcades para o mercado caseiro de forma impactante, o que nos leva para dezembro de 1994, com o lançamento do PlayStation 1 no Japão e Ridge Racer sendo um dos títulos de lançamento. E antes que perguntem, sim, esse jogo realmente é o primeiro jogo a ser publicado para o então novato PlayStation, com o número serial dele sendo SLPS 0001. Nota do editor aqui, eu não faço a menor ideia porque o Ian, ele teve que falar desse jeito, SLPS 00001, mas vamos continuar com o vídeo. E o que tem de diferente nessa versão caseira? Os gráficos receberam uma visível redução em qualidade em comparação com a versão de fliperama, sendo a qual os polígonos são renderizados sendo menor e o frame rate médio do jogo caindo de 60 para 30 FPS. Devido ao jogo estar num CD e ter que lidar com os tempos de carregamento do mesmo, a Namco fez algo curioso. Adicionou um minigame de Galaxian antes do jogo terminar de carregar, com você até desbloqueando um carro por conseguir derrotar todos os inimigos nesse minigame. O jogo agora permite você escolher outros carros, coisa que não dava para fazer na versão de fliperama, além de você poder desbloquear outros carros completando desafios no jogo. É nessa versão onde ganhamos a possibilidade de mudar a câmera para uma visão em terceira pessoa, ao invés de ser apenas em primeira pessoa, como era na versão de fliperama do jogo. Além disso, o jogo também permite você trocar o CD dele por um CD de
música que você quiser, o que permite você ouvir outras músicas, se caso as músicas padrão do jogo não forem de sua preferência, já que as músicas são as mesmas da versão de fliperama. O PlayStation 1 não possui originalmente analógicos na sua primeira versão do controle, logo, obviamente que o jogo não vai ter como fazer aqueles movimentos tão precisos quanto os de um volante de uma máquina de fliperama, ou pelo menos é isso que você espera. Mas a Namco tinha um truque na manga, chamado Neg-Con. What the hell is even that? Essa coisa que você tá vendo aí é um controle para PlayStation 1 que a Namco fez, que permite você girar o controle no meio, agindo como se fosse uma mistura entre um volante com um controle tradicional. Isso significa que antes mesmo do lançamento de algo como o Dual Analog ou o DualShock, esse jogo já tinha maneiras para poder ter movimentação mais precisa na direção. Ridge Racer se provou ser justamente tanto o que a Sony quanto a Namco queriam para o PlayStation. Um jogo que, mesmo que não fosse tão graficamente impressionante quanto a versão de fliperama, ainda assim se mostrava como um título impressionante em comparação a opções semelhantes em consoles contemporâneos. O Atari Jaguar tinha 2 jogos de corrida lançados na mesma época, o Checkered Flag e o Club Drive, e o Ridge Racer deixava ambos esses jogos comendo poeira em todos os aspectos, com eles possuindo gráficos piores e gameplay travada em comparação ao jogo da Namco. O 3DO se saía melhor nesse aspecto, com o The Need for Speed sendo um jogo bem divertido e bonito, mas não apenas é meio injusto comparar um jogo que estava tentando ir para uma direção mais de simulador do que o jogo da Namco, como ele tinha uma performance mais baixa, e ainda por cima tinha um fator de custo por trás, já que muitos dos modelos de 3DO eram muito mais caros que o PlayStation 1, mesmo o PlayStation 1 sendo mais poderoso. E o Saturn, apesar de, em meses futuros, possuir sim bons concorrentes ao Ridge Racer, naquele momento, na época de lançamento tanto do Saturn quanto do Play 1, o único jogo de corrida que o Saturn possuía era o Red Mobile, cujo não me entenda mal. Red Mobile é um jogo muito bom, e é um bom porte do jogo fliperama do mesmo nome, mas enquanto que o Red Mobile usa da mesma tecnologia de scaling de sprites usada no OutRun e outros jogos de corrida dos anos 80, o Ridge Racer é simplesmente outro nível no aspecto técnico. Em resumo, Ridge Racer foi o jogo certo na hora certa, mostrando que, mesmo que o PS1 não fosse tão poderoso quanto os fliperamas de sua época, ele ainda assim entregava uma experiência que nenhum outro concorrente conseguia entregar e a um preço bastante chamativo. Esse jogo rapidamente se tornou um dos jogos mais vendidos nos primeiros anos de vida do aparelho, além de também ter feito parte dos lançamentos internacionais do videogame. O resultado desse sucesso todo foi positivo para ambos os lados, com a Sony tendo um título de peso, cujo fez muitos comprarem seu videogame ao invés dos concorrentes e atiçando o interesse de várias desenvolvedoras em publicar jogos para o console, e a Namco tendo um bom começo nessa geração, que estava por chegar, preparando o terreno para mais jogos da mesma no console e fortalecendo bem a parceria entre ela e a Sony. Aposto que alguns de vocês devem estar se perguntando se esse jogo ainda é divertido depois de todos esses anos, e eu diria que sim, ele ainda é divertido. Claro que a falta de conteúdo esperado de jogos mais modernos irá afastar alguns, mas levando em conta seu tempo e suas limitações, pode ser uma boa maneira de se abrir para mais jogos como esse. Algo que recomendo muito se você tiver interesse em desenvolver jogos e esteja na procura por ideias pouco exploradas para seu próximo jogo. Você nunca sabe qual vai ser sua próxima inspiração. Certo, Ian. Mas por que esse jogo? Tá certo que tem todo esse significado, mas por que dedicar seu primeiro vídeo nesse canal a esse jogo? Essa é uma ótima pergunta. E eu diria que esse vídeo, assim como o próprio Ridge Racer, representa um novo começo. Para aqueles que já me conhecem, devem saber que a Ian's Productions começou em outro canal no YouTube lá em 2022, e que recentemente decidi mudar de canal devido a problemas envolvendo o algoritmo do YouTube e outras questões. Então, assim como esse jogo representou um período de mudança e novas possibilidades para a indústria de games, eu espero que esse vídeo possa servir o mesmo propósito para esse canal. E bem, esse foi o Ridge Racer e sua imensa importância na história dos videogames. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ver vídeos como esse, por que não ajudar esse pequeno canal deixando seu like, se inscrevendo, ativando o sininho para ser avisado de vídeos futuros, compartilhar com seus amigos e até mesmo deixar o seu comentário se tiver algo a comentar sobre o vídeo. Nós lemos todos os comentários, é sério. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode também se tornar um membro nosso no nosso Apoia-se no link na descrição, ou até nos ajudar diretamente através do Pix da Ian's Productions, com o código dele estando no comentário fixado e na descrição do vídeo. Meu nome é Ian e nos vemos na próxima produção.